Amém. Então, abre comigo sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler por parte. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versos de 1 até o verso 4. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles nas cidades e nos seus arredores, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então vamos orar. Espírito de Deus, que o Senhor nos guie na Tua palavra, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento espiritual, traz espírito de sabedoria e de revelação nessa hora, que o Senhor possa falar conosco. Estamos aqui, Senhor, nessa primeira quarta profética, Senhor, declarando palavras, orando, Senhor, sonhando e planejando, Senhor, para 2025. E eu oro para que hoje nós aprendamos o princípio mais importante para o ano novo. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual seria a coisa mais importante para entrarmos no ano novo e o ano novo ser novo? Esse capítulo nos revela, irmãos, que princípio é esse, que nós devemos aplicar. Nós temos às vezes uma mudança de calendário, mas a mudança de calendário não significa necessariamente uma mudança de vida, de postura. Vocês sabem quantas promessas nós fazemos final de dezembro para início de janeiro, quanta coisa a gente promete e acaba que depois de janeiro entra fevereiro, março e o ano então segue e muitas daquelas promessas elas são esquecidas, Uma promessa que a gente faz todo início de ano é que nós vamos emagrecer. Não é verdade? É uma promessa assim bem interessante, Mas você sabe que a maioria das pessoas não conseguem, mesmo elas tendo uma mudança de data, uma mudança de calendário, e mesmo elas falando algumas coisas, nem tudo que a gente fala vai se realizar simplesmente porque a gente falou. Outra coisa que é interessante é que muitas vezes nós estamos presumindo que Deus está conosco, mas Deus ele não se move por presunção, por presumir. Deus se move por fé. Através da nossa fé, nós acessamos os tesouros de Deus. Através da nossa fé, nós tomamos posse das promessas de Deus. A fé não é uma declaração vazia. A fé não é pensamento positivo. Tem gente que está confundindo fé com pensamento positivo. É diferente. Fé é uma certeza baseada na palavra de Deus. A fé é uma convicção gerada pelo Espírito Santo em nosso coração através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Um exemplo de presunção nossa, e todos nós fazemos isso quase que diariamente, é quando alguém nos convida para a gente fazer alguma coisa. Digamos que alguém me convidou, Fábio e Val me convidaram para ir lá em Jupi amanhã. Aí eu digo assim, não, se Deus quiser eu vou. Esse se Deus quiser não é fé. Geralmente esse se Deus quiser é uma presunção minha, porque é como se eu estivesse dizendo assim, Deus quer que eu vá. Preste atenção em como nós usamos essa expressão. Não, se Deus quiser eu vou. Quando na verdade isso tinha que gerar em mim aquele sentimento, somente se Deus permitir é que eu vou. E não uma afirmação vazia, como se fosse uma certeza. Estão me entendendo, irmãos? Que a maioria das vezes que nós usamos essa expressão, ela é uma expressão vazia,
como se a gente já tivesse certeza de que Deus quer. E deixa eu te dizer, nem sempre Deus quer. Nem sempre Deus está aprovando o que a gente quer. Não é porque nós somos crentes, cristãos, filhos de Deus, que Deus está assinando embaixo tudo que a gente fala e faz. Aquilo que a gente fala e faz, que estiver de acordo com a vontade dele, ele tem compromisso em realizar. Mas aquilo que a gente fala e faz e planeja e sonha, sem consultar o Senhor, Deus não vai ter compromisso de realizar algo que seja contrário à sua vontade, à sua palavra e às suas promessas. Então há uma grande diferença entre fé e presunção. Eu confesso que muitas vezes eu já fui presunçoso, achando, que Deus estava ali, estava aprovando e que era aquilo que Ele queria. É como se Deus tivesse uma obrigação de chancelar tudo o que eu planejo e tudo o que eu sonho. Ele é Deus. Ele está acima de mim. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele me chama de amigo, mas eu sou servo. Eu tenho que me considerar como servo de Cristo. Então, fazendo essa introdução, o que princípio seria o mais importante para o ano novo ser novo? Para você que vai estar conosco nessas próximas quartas. Que princípio nós temos que aplicar na nossa vida que Davi nos ensina aqui? Então vamos lá. Davi, ele decide consultar os seus liderados, seus oficiais, seus comandantes. E ele reúne toda a nação de Israel. E ele diz: se vocês estão de acordo, Israel, se esta é a vontade do Senhor, olha como Davi aqui expressa esse compromisso com a vontade. Eu quero fazer algo que seja a vontade do Senhor. Então, vamos trazer, verso 3, a arca de volta. Vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Porque nos dias de Saul, não nos importamos com ela. Então Davi aqui estava corrigindo, irmãos, um erro gravíssimo que a nação de Israel tinha cometido. E eu vou explicar para vocês o contexto de por que a arca ficou esquecida nos dias de Saul. Então, se você quiser conhecer essa história mais profundamente, leia os primeiros capítulos de 1 Samuel. No capítulo 4, vou falar de forma bem resumida, mas no capítulo 4, os filisteus estão em batalha contra Israel, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, mas eram sacerdotes desaprovados por Deus, porque Eli foi um pai omisso. Eli não corrigiu seus filhos. Eli era sumo sacerdote, fazia vista grossa para os pecados dos seus filhos. E esse é um erro gravíssimo, pais e mães que aqui estão. Nós não podemos fazer vista grossa aos pecados dos nossos filhos. Nós não podemos passar a mão por cima daquilo que está errado. Nossa missão como pai e mãe é ensinar os princípios de Deus, alertar, corrigir de forma incansável. Até mesmo depois que eles casam, eles continuam filhos. Não estão mais debaixo da nossa tutela, mas são filhos, e nós servimos de conselheiros para os nossos filhos. Nós não podemos ser omissos. Eli foi um homem omisso. Os filhos estavam em pecado e ele não corrigiu. Eles presumiram, olha o perigo da presunção. Eles presumiram que levando a arca, Deus ia com eles, mas Deus não estava com eles. A arca era mais um objeto sagrado, como se fosse um amuleto, do que realmente a presença de Deus ali com eles. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. A arca era um móvel, uma caixa, um caixote retangular, revestido de ouro por dentro e por fora, com uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins de ouro esculpidos na tampa e com 2 varais nas suas laterais para ser carregada. Preste atenção nisso. A arca tinha 2 varais para ser carregada. Daqui a pouco você vai entender
porque eu dei essa ênfase. Dentro da arca estava a lei de Moisés, as tábuas da lei, um vaso com o maná, que sobrenaturalmente não apodrecia, e a vara de Arão que tinha florescido dentro da arca. Ok. Eles presumem que Deus está com eles, mas Deus não estava aprovando a vida de Ofni e Finéias. Quando Deus, queridos, não aprova a nossa vida, a gente tem que parar. Olha para mim, não siga adiante sem a aprovação de Deus. Você tem que se perguntar: Senhor, Tu estás aprovando, Tu estás comigo, Tu estás caminhando comigo, Deus? Eles presumiram e levaram a arca. Foram derrotados, morreram os dois, e a arca de Deus foi tomada e levada pelos filisteus. A notícia vem para a cidade de Siló, onde o tabernáculo estava. Eli recebe a notícia, cai, quebra o pescoço, morre. E a viúva que estava grávida de um deles, que eu não lembro agora se era Ofni ou Finéias, a viúva dá à luz a uma criança, ela morre no parto e dá à luz a uma criança que coloca o nome de Icabode. Icabode significa a glória de Deus se foi. E a arca foi para o território filisteu. Fica lá alguns dias, eles pegam a arca com ignorância, porque são pagãos, e eu quero fazer essa diferença aqui para os irmãos, e eu quero enfatizar isso porque muitas vezes, não, mas eu não vou me antecipar não. Eles pegam a arca, colocam dentro do templo do deus Dagon. Dagon era uma divindade pagã, né, lá da Filístia, metade homem e metade peixe. Daqui para cima era homem, daqui para baixo era peixe. Então, na verdade, a sereia não era sereia, era sereio, certo? Dagon é o pai das sereias, certo? Então, aquele deus tinha um templo. Colocaram a arca diante de Dagon, e Dagon no outro dia amanhece caído diante da arca. Eles acharam que era coincidência. Não, foi só coincidência, né? Dagon estava de mau jeito, estava sem um calço, né? Por isso que ele caiu. Levantaram a estátua de Dagon. No outro dia, Dagon estava prostrado diante da arca, cortado pela metade. Eles se assustaram. Epa, peraí, isso tem a mão do Deus de Israel, não é coincidência uma coisa dessa. Vamos nos livrar da arca. E aí começou a ter uma praga. Eles começaram a ter uma peste transmitida por ratos, certo? Que hoje seria a peste bubônica, o nome. Não é palavrão não, tá, irmãos? Tem gente que chama isso como palavrão, mas é o nome de uma doença, certo? Inchaço nos gânglios. E as pessoas têm febre e acabam morrendo. E eles queriam se livrar da arca de todo jeito. Pegaram a arca, presta atenção aqui, porque isso é chave para o que nós vamos ler daqui a pouco. Eles pegaram a arca, os filisteus, colocaram em cima de um carro de boi, pegaram 2 vacas que tinham acabado de dar cria, seus bezerros ainda estavam pequenininhos e mamando, e pegaram aquelas 2 vacas, a arca em cima do carro de boi, e eles disseram: se isso tudo que aconteceu foi o Deus de Israel, as vacas vão pegar a direção de Bet-Semes, e elas vão, mesmo contrária à natureza delas, porque a natureza de uma mãe é ficar com seus filhotes, a natureza daquelas vacas era amamentar os seus filhotes, e eles estavam agora fazendo um teste. E sabe o que aconteceu? As vacas foram em direção a Bet-Semes. Se você quiser ler essa história, está no capítulo 6, versículo de 1 Samuel, capítulo 6, verso 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse caminho, por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Foi um milagre. As vacas foram mais obedientes do que os seres humanos. A jumenta de Balaão foi mais obediente do que os seres humanos.
As vacas de Bet-Semes. Eu nunca esqueço essa pregação, a primeira vez que eu ouvi essa pregação, de uma irmã chamada Socorro Zacarias. Ela pregou sobre as vacas de Bet-Semes. E ela disse o seguinte: as vacas de Bet-Semes são mais obedientes do que os crentes, porque elas foram contrárias à natureza delas, gritando e berrando, deixaram seus bezerrinhos, mas obedeceram à voz de Deus e foram e chegaram até o território de Israel. E a arca então foi recolhida daquele carro e colocada em uma casa de um homem chamado Abinadab. Agora vamos voltar para o texto de 1 Crônicas, a partir do verso 5 agora. Então Davi está dizendo: olha, a arca ficou esquecida por 40 anos na casa de Abinadab, na cidade de Kiriat Jearim. Então vamos lá. Então Davi, verso 5, voltando para 1 Crônicas, tá? 13. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sió, do Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, cujo trono está entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus, preste atenção agora, em uma carroça nova, em um carro de boi. Isso lembra quem? Que eu acabei de falar, toda a história. Quem está aqui, não é possível que eu vou ter que contar tudo de novo. Não. Os filisteus carregaram a arca num carro de boi. Davi fez o quê? Deu certo com os filisteus, vai dar certo conosco. Bota a arca num carro de boi e vamos carregá-la até Jerusalém. E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, iam conduzindo o carro de boi. Preste atenção aqui, queridos. Muitas vezes nós estamos nos diminuindo no padrão com os incrédulos. Os carros de boi foram permitidos por Deus carregar a arca, porque eram filisteus, porque eram ímpios, porque eram pessoas ignorantes, eram pessoas que estavam fora do pacto, elas estavam fora da aliança. Então Deus não se importou. Os filisteus colocaram a arca em cima de um carro de boi, tudo bem, porque são filisteus. Mas o povo de Israel não. O povo de Israel é o povo de Deus. E o povo de Deus tem que ter conhecimento desta palavra. O que é que Deus pedia? Como que a arca tinha que ser carregada? Já estava escrito, irmãos. Já estava escrito em Números. Detalhadamente, a arca não podia ser carregada a não ser nos ombros. Baixa um pouquinho esse microfone, eu estou achando tão alto, eu estou querendo gritar e se eu gritar, estoura os ouvidos de vocês. Baixa, por favor, e eu vou aproximar mais. Pode baixar. A arca de Deus tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Deus queria pessoas, Deus não queria bois carregando a sua arca. E Davi, um homem de Deus, um homem temente a Deus, que queria trazer a arca com toda boa intenção, mas Davi não fez como Deus tinha dito. Ele não se preocupou em consultar a lei do Senhor. Ele falhou, irmãos, nesse sentido. E aquilo, queridos, olha para mim, aquilo que muitas vezes um ímpio faz e não acontece nada, olha aí, pecou e não acontece nada, aí tu vai fazer, faz para tu ver. Você é filho de Deus. Deus lida com os filhos de uma forma diferente. Uma vez eu fui reclamar com Deus: Senhor, com os outros o Senhor é tão leve, o Senhor pega tão leve, comigo o Senhor é tão rígido. Aí o Senhor disse igual a minha mãe dizia isso, né? Eu dizia, todo mundo, às vezes você não é todo mundo. Eu dizia, ninguém, não, você não é ninguém. Aí Deus me disse, mas você não é todo mundo. O que eu tenho contigo, Marcos, é mais profundo, por isso eu preciso ir mais profundo. Pare de se comparar com quem está mais raso do que você.
Você tem que se comparar com quem está mais alto do que você. Você tem que ir atrás de quem tem um nível mais alto, porque a gente só se compara com quem tem nível mais raso. É ou não é? Fulano peca e não acontece nada. Irmãos, olha para mim. Uma coisa é como Deus lida com o incrédulo. Uma coisa é como Deus lida com o ímpio, que não tem conhecimento da palavra, que não tem conhecimento de Deus. Outra coisa é como Deus lida comigo. Por exemplo, eu que sou pastor, a Bíblia diz: não queiram ser mestres. Não queiram ser mestres, porque os que são mestres serão julgados com maior rigor. Eu sei que Deus lida comigo diferente de como Ele lida com Diana, com Darice, com Carla Daniele. Por quê? Porque eu estou em um outro patamar. Aí eu vou querer me comparar? Não. Deus vai lidar comigo no nível que eu estou. E eu tenho que sempre esticar mais para cima. Eu quero imitar pessoas mais compromissadas, mais santas, com gente que tem maior compromisso com Deus, do que ficar me comparando com quem é mais raso do que eu. Davi errou nesse ponto aqui. Os filisteus podiam ter carregado a arca em cima de uma carroça de boi. Davi não. Porque Davi era um homem de Deus. Davi era um adorador. Davi era rei de Israel. Davi tinha a lei. Davi tinha os profetas. Davi tinha as instruções de Deus. E aí, irmãos, o que é que acontece? Todas as vezes que nós diminuímos o padrão, todas as vezes que nós, irmãos, rebaixamos, não somente nós, viu? Somos prejudicados, nós prejudicamos outras pessoas. O pecado de um pai não afeta só ele, afeta sua esposa, afeta seus filhos. Não que os filhos e a esposa vão pagar pelo pecado do pai, não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes sofre as consequências. Uma pessoa que comete um adultério, o outro lado sofre. Os filhos sofrem. Um divórcio, os filhos sofrem. Então, às vezes, o pecado é do líder, mas outra pessoa que vai sofrer. E quem foi que sofreu aqui? Vamos ver. Da casa, verso 7, de Abinadab, levaram a arca de Deus em uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Queridos, os bois vão tropeçar. As estruturas humanas, elas vão falhar. Mais cedo ou mais tarde, a fragilidade, porque não era para ser carregada por carro de boi. Era para ser carregado nos ombros dos levitas. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E os bois passaram, o carro de boi passou por uma vala e os bois tropeçaram, a carroça balançou, a arca ia caindo e Uzá, com toda boa intenção, esticou a mão e morreu fulminado. Olha para mim, o inferno está cheio de boas intenções. Boa intenção não é suficiente para Deus. Ah, mas Deus foi muito rígido com Uzá. Coitado, com boa intenção foi salvar a arca. Não, já vinha um erro. Um erro que produziu uma tragédia. Por isso, queridos, eu estou falando essa palavra para o ano novo. E nós vamos chegar aqui em uma pergunta de Davi que é chave para as nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos ler essa pergunta de Davi. Mas deixa eu te dizer, nós não podemos apenas com boa intenção estar servindo a Deus. Nós temos que perguntar a Deus como Ele quer, onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é só com boa intenção. E Uzá, ele foi fulminado. A ira do Senhor, verso 10, se acendeu contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Sabe o que isso me ensina também? Eu não preciso salvar Deus. Com boa intenção, ele foi lá para salvar a arca.
já estava errado. Que a arca caísse. Deus não ia deixar de ser Deus por causa disso, porque já estava, o princípio já estava errado. Gente, quando a gente quebra princípio, isso é muito grave. Quando a gente quebra princípio no casamento, quando a gente quebra princípio de honra, quando a gente quebra princípio com os nossos pais, quando a gente quebra princípio de honestidade, quando a gente quebra o princípio da transparência, quebra de princípio vai trazer quebra. Você quebra o princípio te quebra. Pense nisso. Como é que o ano novo vai ser novo? Quando nós andarmos nos princípios de Deus. Aplica os princípios de Deus na sua vida para você ver. Eu te desafio que daqui a um ano a tua vida vai estar diferente. Você vai andar em obediência, você vai andar em transparência, você vai andar em honra, você vai andar honrando o Senhor nas tuas finanças, você vai andar honrando o Senhor nos teus relacionamentos, você vai andar em santidade, em pureza. Aí você vai ser abençoado. Daqui a um ano a sua vida está diferente. Por quê? Porque o princípio, quando ele é obedecido, o princípio ele gera a recompensa na tua vida. Amém, irmãos? Honra ao Senhor com os teus bens. Esse é um princípio. Honra ao Senhor com os teus bens. O princípio vai trabalhar em favor de você. Honra teu pai e tua mãe. O princípio vai trabalhar em favor de você. Então, irmãos, na verdade, eu acho que ele pagou o pato. O coitado não tinha nada a ver com a história, mas ele também sabia, porque todo israelita sabia, que a arca não podia ser tocada, a não ser por levitas. Mas vamos seguir, e essa é a pergunta que nós devemos fazer. Verso 12. Verso 11. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado Uzá. É assim que está escrito na NVI. Na Nova Almeida diz que Davi desgostou-se. Davi ficou desgostoso, com desgosto. Aqui na NVI diz que ele ficou com ira. Bom, eu ainda vou analisar mais isso profundamente. Mas houve um sentimento, a verdade é essa, houve um sentimento que gerou uma crise em Davi. Olha para mim. Tem sentimentos que vêm de Deus para gerar crise em nossa vida. Nós temos que entrar em crise de vez em quando. Porque a gente está muito acomodado, muito acostumado. Às vezes a gente, não, eu quero mudança e não faz nada. E Deus tem que gerar crise. O apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Amém? Nem toda tristeza é depressão não, viu? Hoje nós estamos psicologizando tudo. Até os pecados a gente está psicologizando. Adulterou. Não, ele adulterou porque ele tinha um vazio existencial, uma carência por mulher dos outros. Psicologizando. Tentando explicar o que já está explicado. Pecado é pecado. Pecado é erro na presença de Deus. A palavra pecado significa não acertar o alvo. Errar o alvo. É isso. Não tem explicação para pecado. A gente vai ficar psicologizando, tentando explicar por meio da filosofia, da psicologia. Não. Nós temos que nos arrepender. Hoje de manhã eu estava aqui orando. Senhor, gera em mim um arrependimento mais profundo. Porque às vezes a gente se arrepende superficialmente. A gente se arrepende dos pecados cotidianos que a gente comete. Mas Deus está querendo ir mais fundo dentro de nós. Um arrependimento mais profundo. Deus quer ir lá e sondar. Quantos estão entendendo aqui? Então Davi ficou irado. Que bom que Davi ficou irado. Davi ficou desgostoso, dependendo aí da versão. Deixa eu abrir aqui na revista atualizada. 1 Crônicas 13,
verso 11. Desgostou-se Davi, diz na revista atualizada. A palavra desgostou-se ficou quente, ficou furioso, queimou, inflamou-se, irou-se, ficou com raiva, esquentou-se de irritação. Então, a NVI realmente traduziu melhor a palavra desgostou-se. Ele ficou com raiva de Deus. O cara está errado, carrega a arca como os filisteus, em cima de um carro de boi, não consulta o Senhor, apesar de toda boa intenção, e fica com raiva de Deus. Quem aqui já teve raiva de Deus? Não levante a mão. Já tinha gente já. Parecia Michael Jackson, né? No Thriller. Quer figurinha? Vou repetir não. Irado. Poxa vida, o cara, ele tinha que se humilhar. Mas graças a Deus que tem o verso 12. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Teve temor. A raiva se transformou em temor. A crise gerou finalmente algo bom. Porque a prensa vai extrair ou coisa boa ou coisa ruim. A prensa extrai da azeitona azeite. Mas a prensa do... Vamos pensar aí numa coisa. A prensa do jiló extrai o quê? Caldo amargo de jiló. Ou seja, a prensa extrai o que está lá dentro. Na pressão, queridos, o que é que vai sair? Na pressão, o que é que sai? Às vezes eu me desconheço. Poxa, o pastor é tão calmo. Mas na pressão eu conheço quem eu sou. Na pressão sai, muitas vezes, coisa feia, fedida, estragada. Porque a pressão espreme aquilo que está lá dentro de nós. Então, aqui nós temos uma mudança. Davi ficou irado, Davi teve temor. A palavra aqui, teve medo de Deus, gente, é a palavra para temor mesmo, reverência, respeito. Pode ser medo? Pode. Uma coisa é ter medo de Deus, outra coisa é ter temor a Deus, tá? Medo de Deus, você se esconde. Temor a Deus é diferente. Você tem respeito, você tem reverência, você para. Você fica meio que assombrado. Espera aí. Como vou conseguir? E essa é a pergunta-chave, tá? Para o ano de 2025. Eu preguei tudo isso até agora para chegar nessa pergunta. Como vou conseguir levar a arca de Deus para Jerusalém? Em outras palavras, para nós, como eu vou carregar a presença de Deus comigo? Como eu vou estar na presença de Deus todos os dias de 2025? Como é que a presença de Deus vai me acompanhar? Davi teve erros, mas aqui nós temos um homem que foi sensível, né? Ele errou. A questão não é errar, irmãos. Eu tenho aprendido muito isso. Olhe, quando eu errava, eu não me perdoava. Quando eu errava, eu ficava mal comigo mesmo, dias e dias, semanas. Se eu errasse com alguém, eu entrava numa crise. E era terrível. Então assim, errar a gente vai errar. Agora, o que nós vamos fazer em seguida ao nosso erro? A gente vai se quebrantar? A gente vai transformar a ira, a raiva, outros sentimentos em temor diante de Deus e perguntar: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Amém? O coração de Moisés, irmãos, era esse. Foi diferente de Saul. Foi diferente de Saul. O coração de Moisés, se a arca de Deus, se a arca não, né? Que ainda não existia arca. Mas se a presença de Deus não for comigo, Senhor, não me faça subir desse lugar.
Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E o Senhor ainda disse: eu vou mandar um anjo, Moisés, na sua frente. Moisés disse: eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. Já Saul deixou a arca na casa de Abinadab. 40 anos. Que contraste. Quem seremos, irmãos? Para a gente finalizar. Quem seremos em 2025? Seremos como Moisés e Davi, aqui agora no verso 12. Como trarei a mim a arca de Deus? Ele ficou com tanto temor que no verso 13 diz que ele desistiu de levar a arca para Jerusalém e deixou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E eu encerro com isso. Sabe quem é Obed-edom? Obed-edom não é um israelita. Obed-edom, geteu, significa que ele era um filisteu. Que havia se tornado prosélito do judaísmo. Obed-edom era um improvável. Obed-edom era um homem que ninguém daria nada por ele. Às vezes a gente tem esse preconceito, não é? Às vezes porque não está na igreja evangélica, a gente fica julgando e dizendo que aquela pessoa não tem coração, não é sensível a Deus, não tem fome por Deus. E às vezes quem está lá fora está mais sedento do que quem está aqui dentro. É verdade ou não, irmãos? A mulher samaritana, olha aí. O leproso que voltou para agradecer, samaritano. A viúva que alimentou Elias, de Sarepta, que era uma cidade fora de Israel. Exemplos, Cornélio. Quem era Cornélio? Centurião romano. Veja que Deus não está limitado à caixa, à bolha chamada evangélica. Deus não está preso, irmãos, a isso. Eu já vi homens de Deus dizendo que foram visitar um prostíbulo e chegando lá, encontraram pessoas desesperadas por mudança, mas não sabiam. Elas estavam lá na prostituição, mas estavam clamando, e quando eles pregaram o evangelho, elas aceitaram a Jesus Cristo imediatamente, chorando aos prantos, querendo uma mudança de vida. Obed-edom, o geteu. E a arca foi para a casa dele, e Deus o abençoou, a ele, a sua família e tudo o que possuía. Porque onde a presença de Deus chega e fica, quando há receptividade, é isso que Deus quer, é apenas isso. Então, irmãos, eu encerro dizendo, vamos parar de presumir a presença de Deus. Ah, eu sou crente, eu sou do CCA, eu vou no culto, eu estou na célula. Vamos parar de presumir, irmãos. Vamos parar de presumir. Deus está querendo corações quebrantados, corações famintos. Não são corações religiosos, mas é gente que abre espaço para Deus. Você sabe que existe uma diferença entre a onipresença e a presença manifesta. Todo mundo sabe aqui que tem diferença? Para quem não sabe, eu vou explicar. A onipresença é Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está aqui, Deus está lá na minha casa agora. A presença de Deus está em todos os lugares. Deus está em Garanhuns, Deus está no hospital, Deus está no presídio. Deus está até onde está sendo feito feitiçaria agora. A presença dele está em todos os lugares. Agora eu te pergunto, a presença manifesta está onde? Porque a presença manifesta é quando a onipresença se torna real. É quando a onipresença se torna percebida, perceptível. Para isso, as condições precisam ser criadas. Amém? Pastor, seja mais específico, você. Tem vapor d'água aqui agora? Tem, gente. Tem vapor d'água aqui? Tem, nós estamos respirando e no ar tem vapor de água, né? Tem vapor de água. Talvez está um pouco seco por conta do tempo, mas tudo bem. Tem vapor de água. E por que não está chovendo aqui dentro? Pensa, vamos lá, ciência. Porque não tem condições, não teve evaporação, não teve condensação e não teve, por isso que não vai ter precipitação. Tem vapor de água aqui agora. Graças a Deus, porque se não tivesse a gente estava
com o nariz sangrando, boca rachada. Eu que já morei em Brasília e Cristiânia, a gente sabe. Quando é seco, é seco. 5% de umidade, 7%, é horrível. Tem vapor de água aqui, mas não condensa, porque não é suficiente. Certo? Não tem calor, não tem pressão, não tem condições adequadas para criar uma nuvem aqui sobre as nossas cabeças e essa nuvem precipitar em água. Assim é a presença de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas por que Ele não se manifesta? Porque Ele não encontra as condições. As condições precisam se alinhar. Como trarei a mim a presença de Deus? 2025, fique em pé. A gente vai orar agora. As condições precisam ser criadas para que em 2025 o ano seja novo. Novo de verdade. E eu já estou pensando o que é que eu vou ministrar dia 31. Eu vou dar cenas dos próximos capítulos. Eu acredito que muitas pessoas precisam fechar ciclos. A gente não avança porque a gente não fecha ciclo. A gente fica girando e girando e girando. Então o ano novo não é uma mudança de calendário. Não tem nada mágico de 23h59 do dia 31 para 0 hora do dia 1º. Não é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, ela é para ser vivida, ela é para ser guardada no coração e praticada. Então fecha teus olhos. Como trarei a mim? Essa é a pergunta na versão Almeida atualizada. Como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a mim a presença de Deus? Como que a presença de Deus vai me acompanhar? Quer seja em dezembro, janeiro, fevereiro, 25, 26, 27, 28, sei lá. Até quando? Quanto tempo for necessário de vida nessa terra? Como que a presença de Deus vai me acompanhar? Feche seus olhos e pergunte agora. Pergunte por você mesmo. Será que você não está se diminuindo e se rebaixando no nível dos ímpios? Ou dos crentes mais rasos, carnais? Será que você não está se comparando com essas pessoas? E Deus está dizendo: ei, você tem que esticar mais a corda. Você tem que ir em busca de referenciais, de homens e mulheres mais santos, de gente que viveu de forma íntegra, inteira, radical, total, irrepreensível. A arca não é para ser carregada em carros de boi, não. Queridos, instrumentos, olha aqui para frente, abre os olhos e olhe. Instrumentos não fazem nada sozinho. Vamos ter aqui um violão Epiphone, vamos ter um teclado Holland, vamos ter um projetor de última geração, vamos ter iluminação, vamos ter um telão de LED aqui. Meus irmãos, tudo isso é muito bom, serve para alguma coisa, mas sabe quem realmente faz diferença? Olha aqui, ó. Tem um monte de ser humano aqui. Tem um monte de gente aqui. Tem gente ali mexendo nessas coisas. As coisas servem para um propósito, mas as pessoas é que carregam a presença e a glória de Deus. É nos ombros, não é em carro de boi, é nos ombros. E nos ombros lembra o homem chamado Jesus. Os ombros lembra o homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré. Ele carregou nos ombros. Em determinado momento Jesus está ali com peso e ele está ali fraquejando de tanta dor, de tanto peso. Chamam outro homem, Simão Cirineu, eu e você, Simão Cirineu, eu e você ali, lado a lado com Jesus. Simão era eu e
você naquele momento em Jerusalém. Porque Deus estava dizendo: meu filho vai carregar a cruz. A cruz é dele, mas a cruz é sua também. E Simão Cirineu, ombro a ombro com Jesus, na via dolorosa, levou a cruz do Calvário. E Simão Cirineu se converteu. Aleluia. A história diz que Simão Cirineu, que era de Cirene, ou seja, ele era de uma nação estranha a Israel, mais um pagão, mais um improvável. Simão Cirineu se converteu, foi pregar o evangelho na sua família. E depois, anos depois, Paulo, ele diz: meu companheiro Alexandre e Rufo eram filhos de Simão Cirineu. Então, queridos, a arca é para ser carregada nos nossos ombros. Há um preço a ser pago, há renúncia, mas há um privilégio. Há um privilégio. Então, 2025, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. E siga-me. Então, vamos orar agora, vamos encerrar esse culto dizendo como Davi: como trarei a minha arca de Deus, como carregarei a presença.